Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que é esse, hein? Mais um Raul Seixas, hein? Que sempre clássico. Metamorfose ambulante na nossa santa aula, com a nossa santa cerveja. É sempre aí um grande clássico da música, né? Intergeracional. Intergeracional, né? Essa metamorfose que estamos toda hora mudando de opinião, formando opinião. Agora uma empresa, por exemplo, que ela já tem um planejamento, elas fazem um planejamento, às vezes já fica tempos fazendo um planejamento. Esse planejamento, a partir do momento que ele foi feito, ele não pode ser alterado ou pode sofrer metamorfose? Excelente. O planejamento é estático. Jamais. Isso é uma pergunta que aparece muito em concurso público, aparece demais. Várias passagens de concurso público é uma metamorfose ambulante. Demais. As bancas, cada metamorfose que eu vou te falar. As bancas são uma metamorfose ambulante, né? E assim, sem sombra de dúvida, um planejamento deve ser alterado, o planejamento deve ser mudado. Porque quando você pensar o seguinte, quando você pensar que uma organização ela vive dentro de um meio, ela precisa compreender esse meio, ela precisa saber que esse meio também muda e se o meio muda, ela tem que se mudar, ela tem que alterar também. Então sim, um planejamento tem que ser alterado, errado. Um planejamento jamais será estático, não tem como ser estático. Porque um planejamento estático seria para uma organização que estivesse num sistema estático. Exato. Um sistema fechado. Fechado nesse caso. E já quanto mais aberto o sistema, então, maior é o nível de mudança do planejamento? No caso aqui, se você entende a organização como um sistema aberto, nosso Raul Seixas aqui é uma organização num sistema aberto. Totalmente, né? Totalmente. Metamorfose ambulante, maluco, beleza total. Maluco, beleza então total. Ele é um excelente exemplo de uma organização de sistema aberto. De sistema aberto, porque ele entende a relação dele com o meio e essa relação com o meio faz com que a organização se altere assim como o meio. Tá aí uma dúvida sempre recorrente que eu sempre tive, inclusive na nossa organização, né, trabalhando aí enquanto empreendedor, uma organização que está num sistema aberto, que a gente vive num sistema aberto. Vivemos no sistema aberto. Quanto menor ela for, melhor é? Ou quanto maior ela for, mais estática ela vai ser? Quanto maior, pensa o seguinte, quanto maior ela for, mais complexa, porque o complexo como se fosse um elefante. Como se fosse um elefante. A quantidade de elementos que compõem o sistema determina a complexidade. Entendi. Então, significa que quanto maior for a minha organização, mais elementos estão em relação com o sistema aberto, mais elementos em relação ao meio, e assim sendo, eu vou ter que me preocupar com mais elementos. Então é mais difícil ela mudar o planejamento. É mais difícil, porque eu tenho que ter diferente uma de uma, rota, de uma pequena organização. Uma rota, exatamente. Pensa assim, quanto mais eu caminho, né, Tanaka, o nosso Iron Man sabe muito bem disso, numa prova mais longa, mais planejamento eu tenho que ter. Sim. A minha rota tem que ser mais bem traçada, porque se eu erro menor o percurso. Exato, se eu erro aqui na ponta, eu vou comprometer uma prova gigantesca. Agora, nos 5 quilômetros, eu posso até alterar meu planejamento, muito mais tranquilo. Interessante, hein? Interessante. Sabe que eu lembrei de uma frase de um livro agora, eu vou citar? Por favor, faça. Nós nunca entramos no rio 2 vezes. Porque o rio nunca é o mesmo e nós nunca somos os mesmos. Essas aulas de boteco estão cada vez mais filosóficas. Nossa, nada como uma santa iluminação da santa cerveja, né? Demais. A nossa santa aula. Que é isso, hein? Muito boa essa aí. Agora nós vamos voltar pro Raul, né? Para essa metamorfose ambulante que era Raul Seixas, né? Vamos lá. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aê, santa aula, santa cerveja, santa corda. Aê.
Do que ter aquela velha opinião formada. Ó, tá falando, bota cerveja aqui pra aula. Todo mundo agora vem de blusa, né? Ninguém Rio de mais. Floripa, daqui a pouco eu vou ter que gravar boteco lá dentro do estúdio mesmo, né? Será Aqui, podia fazer um chroma key ali. É. Né? Gravava no Que isso, esse nosso chroma key aqui é melhor, cara. Mano, você viu, O cara? Vinícius faz milagre, olha só, é tudo verde. Tudo verde. A gente consegue encostar no. Pior que vai ter gente que vai achar que é chroma key, né? Alô, paixão. Alô, doce. Hoje eu troquei os copos, tá? Aí só. Vamos lá. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Ai, errei. Errei a sequência. Ó, vamos de novo. Show de bola, tio. Pô, só Santa faltava acorde, né? perder a aula com o gato acorde, né, meu? Não vou voltar tudo de novo. Tá, agora vamos fazer qual? Deixa eu só entrar no clima que eu tô ainda pensando aqui que eu vou fazer da... Então tá, vamos. E os beijos? Manda os beijos aí. Daniela, Jéssica Flores, O cara fez a lista. Isabel Gomes. Daniela Sodreviana, muito obrigado, sua sombra do dia do sol. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho.